A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gálatas, o único Evangelho, o Evangelho de Cristo. Título do volume 1: Seguir o Espírito para concluir a obra de Deus. Autor: Pedro Dong. Semana 4. Aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé. Segunda-feira. Ler com oração. A Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Gálatas 3, 22, 1, 15 a 16. Seguir o Evangelho da graça de Cristo. Aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, é o título da mensagem desta semana. Nela, conheceremos um pouco da trajetória do apóstolo Paulo e sua advertência aos Gálatas para que não sucumbissem à pressão dos judaizantes, e sim permanecessem firmes na fé em Cristo. Para dissuadi-los, o apóstolo narra sua própria experiência no judaísmo, como perseguia os cristãos e foi transformado pelo Senhor. Paulo falava com propriedade, porque tinha um histórico de peso na religião judaica. Contudo, testemunhou que Deus o separou antes de ele nascer e o chamou por sua graça, assim como também fez conosco. A nós ficou alerta, para que não sirvamos a Deus baseados em nossa capacidade, a fim de não nos submetermos novamente ao jugo da lei. Assim, sirvamos a Deus mediante a fé e a graça, na liberdade que recebemos em Cristo. No livro de Gálatas, Paulo ressalta como se sobressaía entre seus pares, porque os judaizantes procuravam confundir os irmãos da Galácia, na tentativa de conduzi-los de volta à prática da circuncisão, e depreciavam a palavra que o apóstolo falava. Por ser zeloso da lei de Moisés e da tradição de seus pais, Paulo compreendia bem esse estilo de vida. Ele fora um forte opositor da igreja e agora sofria com a perseguição dos judaizantes, que se intrometeram em seu trabalho, afastando os cristãos do ponto central da salvação, a fé em Cristo. Para dissuadir os Gálatas, Paulo apresentou seu testemunho pessoal sobre a devoção ao judaísmo antes de sua conversão. Ele mostrou como Deus transformou sua vida. Isso é um alerta aos que querem seguir o caminho inverso, como era o caso dos Gálatas, que estavam tentados a aderir a tal prática, se afastando da palavra de Paulo e do Evangelho de Cristo. O apóstolo queria evitar que os irmãos sofressem por seguir o caminho errado que ele mesmo trilhara no passado. Aos romanos, Paulo revela sua origem étnica. Terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos. Romanos 11, 1 a 7. Não foi o Senhor quem rejeitou o seu povo. Na verdade, foi Israel quem o rejeitou. Por amá-lo, o Senhor preservará um remanescente, que será salvo não pela prática da lei, mas pela eleição, pela graça. No terceiro capítulo de Gálatas, Paulo questiona: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Versículos 19 a 21. Vê-se aqui que a lei não pode dar vida ao homem e não tem a capacidade de lidar com a carne. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Versículo 22. A lei apenas serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que nele fôssemos justificados por fé.
Isso significa que, vindo Cristo, já não permanecemos subordinados ao jugo da lei, pois somos filhos de Deus mediante a fé. E não há distinção entre os que creem. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3, 28 e 29. Paulo escreve aos Filipenses: Nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Filipenses 3:3. Ele afirma que mais que qualquer outro, poderia confiar também na carne. Mas o que para ele era lucro, considerou como refúgio por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, para ganhar mais de Cristo e ser achado nele, sem justiça própria que procede da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Querido leitor, voltar à prática da lei hoje significa confiar na carne em busca de justiça própria, procedente da lei humana. Podemos até considerar que não temos esse problema por não ser judeus. Contudo, todas as vezes que nos julgamos capazes de fazer algo para Deus, estamos nesse mesmo princípio. Quando reivindicamos nosso currículo ou posição na igreja, agimos por nosso homem natural. Alguns podem dizer: sabe quantos anos tenho na vida da igreja? Ou ainda: eu já li a Bíblia várias vezes, tenho competência para administrar a igreja e vasta experiência em ministrar mensagens. O Senhor nos adverte que tudo isso significa confiar na carne. Hoje, nós que estamos dentro dos muros de Jerusalém, debaixo do governo de Deus, devemos confiar na palavra do Senhor e em seu poder. Portanto, não confiemos em nós mesmos. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Leitura de apoio. Qual o propósito do tempo? Capítulo 2, autor Pedro Dong. Um viver debaixo do governo de Deus. Capítulo 1, autor Pedro Dong. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimentos Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.